Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nessa aula eu irei falar sobre o Clostridium perfringens, que é um tipo de bacilo gram-positivo. Existem várias espécies que fazem parte desse gênero Clostridium, mais de 100 até, sendo que quatro se destacam por estar associadas a doenças, né, em seres humanos, como o Clostridium tetani, botulino, perfringens, que é o tema dessa aula, e o Clostridium difficile, em que eu já deixei aqui disponível no canal videoaulas sobre cada uma dessas espécies, para que vocês possam estar conhecendo um pouco mais sobre cada uma dessas espécies de Clostridium. E todas elas são formadoras de esporos. Com relação às características gerais, o Clostridium perfringens é um bacilo anaeróbio, tem uma forma de bastonete, por isso que é caracterizado como um bacilo, é gram-positivo e formador de esporos, imóvel e produtor de uma série de toxinas. E decorrente de um grande número de casos e de surtos entre 1940 e 1950 por Clostridium perfringens, essa espécie ela foi reconhecida como um importante agente de doenças de origem alimentar, porque esses casos e esses surtos todos estavam relacionados à ingesta de determinados alimentos contaminados pelo Clostridium perfringens. Com relação à temperatura, essa espécie pode crescer no intervalo que varia entre 12 e 50 graus Celsius, porém a temperatura ótima de crescimento é de 43 a 47 e tem uma grande capacidade de multiplicação. Corresponde a um tempo de reprodução inferior a 10 minutos. Isso em temperaturas ótimas. Então, ela cresce, ela se reproduz, né, no caso dessa espécie, muito rapidamente. E a produção de enterotoxinas, que são toxinas produzidas pelo Clostridium perfringens, ocorre a temperaturas entre 30 e 40. Então, né, nessa faixa de temperatura de 30 e 40 é quando essa espécie ela produz enterotoxinas, que são toxinas responsáveis por intoxicação alimentar, quando se tem a ingesta de um alimento contaminada por Clostridium perfringens. As células vegetativas, ou seja, a bactéria na sua forma vegetativa, são facilmente destruídas quando o alimento ele é cozido. É muito sensível também a temperaturas de refrigeração e de congelamento. Só que tem um detalhe, essa espécie ela pode estar na sua forma esporulada. E os esporos são muito resistentes ao calor. Alguns esporos sobrevivem à ebulição durante 1 hora, ou seja, o alimento cozinhando, mesmo durante um período de 1 hora, esses esporos eles ainda conseguem resistir a todo esse cozimento. Sobrevivem também em temperaturas de refrigeração, assim como de congelamento também. No caso das toxinas, no caso da enterotoxina, que é uma toxina responsável pela intoxicação alimentar, ela é inativada por aquecimento a 60 graus Celsius durante um período de 10 minutos. Então, se por acaso a toxina ela já estiver presente no alimento, né, essa toxina ela tiver sido já pré-formada, a bactéria já produziu e já liberou ali naquele alimento, esse alimento sendo cozido e atingindo aí uma temperatura igual ou maior que 60 graus Celsius por um período de 10 minutos, é uma forma de como tanto inativar a toxina já liberada, como também de eliminar a bactéria na sua forma vegetativa. Mas, no caso dos esporos, eles ainda permanecem, porque eles são muito resistentes ao calor. Com relação ao pH, essa espécie cresce em ambientes em que varia entre 5,5 e 9, só que o pH ótimo de crescimento é de 6 e 7. A esporulação, que é o processo em que a bactéria ela desenvolve, ela forma os esporos, que é a estrutura resistente, ocorre entre valores de 6 e 8 do pH.
e a atividade da água entre 0,93 e 0,97 é a faixa de atividade ideal para o crescimento tanto da forma vegetativa como também para a germinação dos esporos, que é quando esses esporos eles se hidratam e assim forma, né, uma nova bactéria idêntica à que tinha sido esporulada, né, anteriormente. E com relação à salinidade, em ambientes com concentrações de NaCl, de cloreto de sódio, de 6 a 8%, isso pode causar a inibição do crescimento do Clostridium perfringens. E com relação às fontes de contaminação, né, onde é que podemos encontrar o Clostridium perfringens? Então, essa espécie ela está amplamente distribuída no meio ambiente, assim como também faz parte da microbiota normal do trato gastrointestinal do homem, assim como de outros animais, desde de animais domésticos, assim como animais silvestres também, selvagens. Os esporos, eles resistem tanto no solo, assim como nos sedimentos, assim como na vegetação também, por muito tempo, principalmente em áreas de poluição fecal, tanto humana quanto animal, ou seja, uma determinada área em que tem a presença de fezes, tanto humana quanto de animal. Então, esses esporos, eles conseguem permanecer nesse solo, assim como na vegetação, por um longo período. Os alimentos de origem animal são os reservatórios mais comuns da bactéria e, eventualmente, também da toxina. É também, no caso, encontrado numa grande variedade de alimentos crus, assim como alimentos desidratados e cozinhados, alimentos ricos em proteínas, principalmente de origem animal, como carne e derivados de carne, leite. Essa espécie ela cresce muito bem nesses alimentos hiperproteicos de origem animal. E com relação às intoxicações causadas pelo Clostridium, são normalmente envolvidas grandes quantidades de alimentos, alimentos que foram preparados com muita antecedência, assim como alimentos que foram refrigerados lentamente ou até mesmo inadequadamente refrigerados. Então, em situações como essas, né, tipo em festas, ou em casamentos, vamos dizer assim, que se preparam com muita antecedência, 24 horas de antecedência, uma grande quantidade de alimentos, e esses alimentos eles são refrigerados e pela quantidade acaba essa refrigeração sendo de forma muito lenta, ou é refrigerado de forma inadequada. Então, essas situações estão muito relacionadas a intoxicações alimentares. Então, quando esse alimento ele é servido, né, as pessoas ingerem, aí depois de um tempo elas começam a apresentar sinais clínicos de intoxicação alimentar. Rolos de carne, né? O que é um rolo de carne? Tipo, é como se fosse um rocambole, né? Feito, porém, de carne. Assim como aves recheadas, são alimentos que apresentam condições favoráveis para a reprodução, para a proliferação do Clostridium perfringens quando esse alimento ele é contaminado. Então, devido às suas dimensões, né, porque um rocambole, né, tipo, você faz como se fosse uma massa e vai rolando, né, assim como uma ave, você compra lá um frango, recheia, então fica com uma dimensão grande, né, esse alimento, e isso dificulta a penetração do calor até o interior desse alimento durante o cozimento e, devido a isso, pode favorecer para que a bactéria que esteja presente, né, mais internamente, ela não seja destruída pelo calor. Então, acaba tendo aí uma certa proteção. Vegetais crus, especiarias, massas, gelatina, farinha e proteína de soja apresentam níveis aceitáveis de Clostridium perfringens,
Só que aí tem um detalhe, tem algo em que precisa ter cuidado. Quando se utiliza algum desses alimentos para preparar outros, por exemplo, como pães, produtos de pastelaria, sopas, assim como molhos, tem que ter muito cuidado, né, com relação à manipulação, armazenamento, refrigeração, congelamento, porque você pode contribuir para que esses números, né, ainda esses níveis aceitáveis com relação à quantidade de bactéria presente nesses alimentos aumentem e assim atinjam uma proporção de bactérias no alimento pela reprodução desses micro-organismos, podendo, né, causar posteriormente uma possível infecção, uma possível intoxicação alimentar. E com relação aos fatores de virulência do Clostridium perfringens, essa espécie tem como principal fator de virulência a capacidade de produzir toxinas. Toxinas, desde que são classificadas como toxinas letais, né, como por exemplo a toxina a fosfolipase C, que é uma lecitinase, então essa toxina ela aumenta a permeabilidade vascular, assim como tem também toxinas com atividade necrosante, colagenases, gelatinases que apresentam atividade necrosante, hemolisinas, ou seja, toxinas que causam hemólise de eritrócitos, assim como enterotoxina, que altera a permeabilidade da membrana, né, celular, com ação citotóxica, assim como apresentando ação enterotóxica. Então, toxinas produzidas pelo Clostridium perfringens é o principal fator de virulência causador tanto da intoxicação alimentar, assim como de outras doenças que podem ser causadas por essa espécie. Então, eu vou falar no decorrer dos slides sobre algumas dessas toxinas, as mais importantes e a quais processos fisiopatológicos elas estão envolvidas. E um outro detalhe também muito importante é que o Clostridium perfringens ele apresenta 5 sorotipos diferentes e esses sorotipos eles são classificados como A, B, C, D e E, ou seja, vai de A até E. Só que apenas o sorotipo A, C e D são patogênicos para humanos, sendo que o sorotipo A é o mais, vamos dizer assim, isolado, é o que está mais envolvido, né, em processos infecciosos, assim como também relacionados a intoxicações alimentares, né, pela ingesta de alimentos contaminados por esse sorotipo A. Então, as principais doenças que são causadas pelo Clostridium perfringens é a intoxicação alimentar, assim como também infecções de tecidos moles, como por exemplo celulite, miosite supurativa e mionecrose, ou também conhecido como gangrena gasosa. Eu irei falar sobre cada uma dessas infecções, assim como da intoxicação alimentar e qual sorotipo e toxinas que estão envolvidas em cada uma dessas doenças. Então, a intoxicação alimentar, em que o indivíduo tem como sintomas dores abdominais agudas, diarreias com náuseas, febre e, em casos raros, vômitos, essa intoxicação normalmente ela é causada pelo sorotipo A. Então, o sorotipo A ele é produtor de uma enterotoxina do tipo A. Essa enterotoxina é uma proteína formada durante o processo de esporulação no interior do intestino. Então, quando o indivíduo ele ingere o alimento contaminado com o Clostridium perfringens, esse sorotipo chegando lá no intestino, ele irá esporular, formar esporo, e nesse processo de esporulação ele libera essa enterotoxina.
e aí a enterotoxina ela interfere no transporte de água, sódio e cloretos, né, através da mucosa intestinal. E assim o indivíduo ele tem esses sintomas aqui, que são sintomas característicos, né, da intoxicação alimentar pelo Clostridium perfringens sorotipo A. Com relação à incubação, o período de incubação é de 8 a 24 horas após a ingestão do alimento contaminado, só que aí tem um detalhe, existe uma dose infecciosa que está relacionado à quantidade de bactérias que o indivíduo ele ingeriu para que ele, nesse período de 8 a 24 horas, ele apresente os sintomas clínicos da intoxicação alimentar. E essa dose infecciosa, ou melhor, essa quantidade de bactérias que ele precisa ingerir, tem que ser superior a 1 milhão de bactérias na sua forma vegetativa por grama de alimento. Então, essa proporção, essa quantidade de bactérias na sua forma vegetativa chegando lá no intestino, ela começa a esporular e aí é o momento em que ela começa a liberar a toxina, né, que é a enterotoxina do tipo A, e assim irá interferir no transporte da água, sódio e cloretos, como eu já citei, né, através da membrana da mucosa, através da mucosa intestinal, e assim apresentando os sintomas característicos. Esses sintomas, eles persistem geralmente durante 24 horas, e aí após 24 horas começa a regredir, começa a diminuir esses sintomas. Mas em algumas situações eles podem também se manter de forma menos acentuada, porém dura aí por 1 a 2 semanas. A intoxicação alimentar também pode ser causada por um outro sorotipo de Clostridium perfringens, que é o sorotipo C. Só que a intoxicação pelo sorotipo C é raro acontecer. Porém, quando acontece, é muito grave, porque a toxina em que esse sorotipo C produz é uma toxina beta. E essa toxina beta, se vocês olharem lá na tabelinha, né, em que tem todas as toxinas lá que tá como principais fatores de virulência, né, dessa espécie, ela apresenta uma atividade necrosante. Então, quando se tem a ingesta desse sorotipo C, o indivíduo ele desenvolve enterite necrosante. Então, a enterite necrosante é um processo necrosante agudo do intestino delgado, mais especificamente do jejuno. Então, é algo extremamente grave, né? Porque vários sintomas o indivíduo irá apresentar, como dores abdominais agudas muito intensas, diarreia sanguinolenta, então isso mostra que tem alguma lesão ali, né, para que tenha a presença de sangue, né, nas fezes. Algumas vezes o indivíduo tem vômito, ulceração do intestino delgado e perfuração da parede intestinal pode acontecer, que isso acontecendo o indivíduo ele entra em choque, né? Ou seja, a enterite necrosante tem uma alta taxa de mortalidade e está comumente associada à ingestão de carne de porco mal cozida com batata doce. Olha só que interessante, né? Então, normalmente está associada a esse tipo de alimento, né? Como carne de porco mal cozida. Então, por ter sido mal cozida, significa que a bactéria ela permanece, né, na carne e por conta disso o indivíduo ele veio a desenvolver a enterite necrosante. Com relação às infecções de tecidos moles, para que as infecções de tecidos moles aconteçam, normalmente ocorrem após um trauma, após uma lesão, né? Ou seja, o indivíduo ele sofreu um trauma, né? Assim como pode ser após um procedimento cirúrgico. Então, no local daquela lesão ou no local lá da incisão cirúrgica,
ocorre uma contaminação. A bactéria ela adentra a essa lesão, né? E assim desenvolve um processo infeccioso. Então, começando aqui pela celulite, né? A celulite ocorre como uma infecção localizada em feridas superficiais e geralmente acontece após 3 dias da lesão. Então, 3 dias após a lesão, o indivíduo, ele adquirindo a bactéria, ele vai desenvolver esse processo inflamatório, né, no caso, caracterizando a celulite. Então, quando se tem uma suspeita de celulite causada por Clostridium perfringens ou até mesmo por outras espécies, e tem uma intervenção precoce, isso é essencial, é fundamental para que o indivíduo ele responda, vamos dizer assim, muito bem ao tratamento e que não tenha uma evolução para algo mais sério, né? Que essa lesão, a celulite, não evolua, não progrida, né, para uma lesão mais grave. Outro exemplo de infecção de tecido mole que também acontece após traumas, lesões, é a miosite supurativa. Então, é uma infecção supurativa do músculo sem necrose. Então, na miosite supurativa não tem a presença de necrose, mas tem um acúmulo de pus muito grande no músculo e é muito comum em usuários de drogas parenterais, no caso de drogas injetáveis, que é uma forma como a bactéria ela consegue entrar no músculo. Há surgimento de edema, então fica inchado também, dor frequentemente e gases nos tecidos podem surgir. Não sempre, mas pode surgir, principalmente quando já está havendo aí uma disseminação e progredindo para mionecrose. Então, uma miosite supurativa, ela pode, quando não tratada adequadamente, ela pode progredir para mionecrose ou para gangrena, né, necrosante, como é uma outra forma, né, da miosite necrosante, a gangrena gasosa, né? Então, a gangrena gasosa, como eu já falei, conhecida também como mionecrose ou até mesmo como fasciite necrosante, é uma infecção do tecido muscular pela presença da bactéria, visivelmente necrótico, então você vê que o tecido muscular ele está necrosado, causado, né, pela presença ali do Clostridium perfringens e detalhe, o sorotipo A. Então, o mesmo sorotipo que causa a intoxicação alimentar é o sorotipo que causa a gangrena gasosa ou mionecrose. Só que a diferença é que na intoxicação alimentar o indivíduo ele precisa ingerir a bactéria, né? E no intestino haverá a produção de enterotoxinas. No caso aqui da gangrena, a bactéria ela adentra ao tecido pelo ferimento, né, no local do ferimento, da lesão, e no tecido ela irá liberar também toxinas que são responsáveis pelo dano tecidual. Então, o sorotipo A, ele produz também a toxina do tipo A, esse A é de alfa, que é uma lectinase ou lecitinase. Então, essa toxina, ela danifica as membranas celulares, incluindo os eritrócitos. Então, o indivíduo, quando se tem a disseminação, que essa bactéria ela também pode parar no sangue do indivíduo, assim como no próprio tecido, havendo ali uma hemorragia, ela causa hemólise dos eritrócitos. E outras enzimas também são produzidas por esse sorotipo A, como, por exemplo, enzimas degradativas, proteases e colagenases. Então, essas enzimas degradativas são elas que contribuem para a produção de gás no tecido. Então, como podemos observar aqui, na região necrosada, você observa a formação de bolhas, como as bolhas, literalmente, porque a bactéria está
se reproduzindo ali no músculo, né? E conforme ocorre a produção dessas enzimas degradativas pela bactéria, vão degradando ali o tecido e assim tem a produção de gás e esse gás ele precisa sair do tecido. Então forma aí essas bolhas pela produção do gás. Então, com relação aos sintomas da gangrena gasosa, o indivíduo tem dor intensa no local, necrose muscular com a presença de gás, a hemólise de eritrócitos e icterícia são comuns. Então, conforme a pessoa tem hemólise dos eritrócitos, ele acaba desenvolvendo um quadro de icterícia, né, que é quando a pessoa fica com a pele amarelada, né? Insuficiência renal, choque e morte. Então, a gangrena gasosa tem uma taxa de mortalidade de 40%, maior do que 40%, mesmo com tratamento. E sem tratamento, essa taxa de mortalidade ela é de 100%. Né? Então, assim, é uma infecção grave em que precisa ser tratada rapidamente. Então, como que é feito o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico inicialmente ele é clínico, então o médico ele faz uma avaliação clínica pela inspeção da ferida e áreas adjacentes a essa ferida, incluindo a avaliação do odor dessa lesão. No caso da mionecrose, né, ou da gangrena gasosa, pode ser solicitados exames de imagens dessa região necrosada, como radiografias que podem mostrar a produção de gás no local, assim como tomografia e ressonância magnética que delineiam a extensão da necrose, assim como também do gás. E com relação ao diagnóstico laboratorial, pode ser realizado a coloração de Gram. Então, através da coloração de Gram se faz a detecção microscópica de bacilos gram-positivos presentes nas secreções das lesões. Então, no caso da coloração de Gram, ela é realizada a partir de secreções colhidas dessas lesões, né? No caso, lesões que são decorrentes dessas infecções de tecidos moles. E com relação à intoxicação alimentar, pode ser feita a pesquisa de toxinas, no caso da enterotoxina do tipo A, né, no caso a toxina alfa ou A, nas fezes do paciente, por testes imunoenzimáticos, como por exemplo o ELISA. Então, através do ELISA pode ser feita a pesquisa, né, da toxina A nas fezes do paciente. E cultura também pode ser realizada, só que a cultura é realizada a partir do exudato, né, das secreções colhidas da ferida, e esse material ele deve ser cultivado anaerobicamente e identificados por reações de fermentação de açúcar. Então, essa espécie ela fermenta açúcares como lactose, glicose e sacarose e tem produção de ácido orgânico em decorrência dessa fermentação, uma forma de como realiza a identificação. As colônias de Clostridium perfringens exibem uma zona dupla de hemólise no agar-sangue, então o meio de cultura que também é utilizado para cultivar é o agar-sangue, então você vê colônias com padrão hemolítico, né, em volta, halo em volta dessas colônias. Também um outro agar deve ser cultivado também um outro agar, que é o agar gema de ovo. Então, esse agar ele é utilizado para demonstrar a presença de pectinase. Pectinase é um tipo de enzima degradativa que é produzida pela bactéria. Testes sorológicos não são úteis no diagnóstico do Clostridium perfringens. Então, aqui nós podemos ver cultura de Clostridium perfringens tipo A, no caso sorotipo A,
em cultura anaeróbica, né, a 37 graus Celsius e após um crescimento aí de 24 horas. Então, aqui nessa primeira imagem, que é a imagem A, podemos ver aqui o meio agar-sangue. Então, o meio agar-sangue, ele mostra colônias arredondadas, lisas, brilhantes e rodeadas por halo de dupla hemólise. Então, tanto em volta da pequena colônia você vê um halo, como também tem esse outro halo maior circundando todas as colônias. Já no caso do agar gema de ovo, observa-se colônias com reação de lecitinase positiva. Lecitinase ou lectinases são enzimas que degradam fosfolipídios, né, que é o principal constituinte da membrana citoplasmática, da membrana celular. Então, nesse meio, a gente observa a presença desses halos, né, como se fosse halos em volta das colônias. Então, aqui mostra a atividade da lecitinase positiva para essa bactéria. Um outro meio de cultura que também é utilizado para o cultivo do Clostridium perfringens e que também auxilia no diagnóstico, na identificação dessa espécie, é o agar SPS. Esse agar é um meio seletivo para Clostridium perfringens. O que isso significa? Que apenas Clostridium perfringens cresce nesse meio. Então, o Clostridium perfringens é uma espécie em que ela reduz sulfito de sódio na presença de citrato férrico. Então, sulfito de sódio e citrato férrico são dois compostos que fazem parte da composição desse meio, desse agar SPS. Então, quando é semeado esse material, né, a secreção do local da lesão nesse meio, e você observa que houve o crescimento de colônias escuras, negras, como estamos vendo aqui, então isso demonstra que é Clostridium perfringens. Agora, por que fica com essas colônias negras? Então, quando o Clostridium perfringens ele cresce nesse meio, ele vai reduzir o sulfito de sódio na presença do citrato férrico, que são os dois compostos que estão no meio. E aí forma um precipitado negro, e esse precipitado negro é sulfito ferroso. Então, o sulfito ferroso, que é esse precipitado negro que é formado, né, quando a bactéria reduz o sulfito de sódio na presença do citrato férrico, e aí as colônias elas adquirem essa coloração escura. Então, é um outro meio que auxilia né, na identificação dessa espécie de Clostridium, nesse sorotipo, né? Tanto para o sorotipo como para essa espécie de Clostridium, né? No caso, aí, para a identificação da espécie perfringens. E tratamento? Então, com relação ao tratamento da mielonecrose com ou sem a presença de gás, deve-se realizar a drenagem completa da lesão para eliminar toda e qualquer secreção que tiver. Inicialmente, deve-se realizar esse procedimento e desbridamento cirúrgico, que é remover todo aquele tecido necrosado. E em seguida, né, deve ser administrado antibiótico a esse paciente para eliminar a bactéria, assim como reduzir, né, as toxinas produzidas pela bactéria no local lá da lesão. Então, deve ser administrado penicilina G e clindamicina. Então, a penicilina G de 3 a 4 milhões de unidades via intravenosa de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, e clindamicina de 600 a 900 miligramas, também intravenosa, de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Quando o paciente ele é alérgico à penicilina,
deve ser administrado apenas a clindamicina na mesma dosagem de 600 a 900 miligramas intravenosa de 6 em 6 ou de 8 em 8, com ou sem metronidazol. Só que aí, se administrar junto com associado ao metronidazol, de 500 miligramas também intravenosa a cada 6 horas. Para o tratamento da mionecrose, ou seja, da gangrena gasosa, também é útil o oxigênio hiperbárico, então o tratamento utilizando oxigênio hiperbárico. Então é útil principalmente quando as lesões elas estão se desenvolvendo em membros, né? Esse tratamento com oxigênio hiperbárico é apenas um complemento aos antibióticos e à cirurgia. Então, não se pode tratar apenas com oxigênio hiperbárico, ele é apenas um complemento, tá? Então, ele pode salvar o tecido, assim como diminuir a morbidade e a mortalidade, né, se iniciado precocemente, mas não deve postergar o desbridamento cirúrgico. Então, assim, é um procedimento complementar. Deve-se realizar a drenagem e o desbridamento cirúrgico, administra os antibióticos e associa aí o oxigênio hiperbárico. Então, é um tratamento bem complexo. Então, esse tratamento é, no caso, para a mionecrose, para a gangrena gasosa. E prevenção, né? E controle. Então, educação dos manipuladores de alimentos é fundamental. Os ferimentos, eles devem ser limpos e debridados. A penicilina pode ser também administrada como profilaxia e não há vacina, né, para prevenir possíveis infecções pelo Clostridium perfringens ou, no caso, também para prevenir uma possível intoxicação. Então, gente, essa foi a última aula com relação a espécies do gênero Clostridium. Então, aqui no canal tem uma videoaula para cada uma dessas espécies de importância médica, como eu citei no início, né? Perfringens, difficile, tétani e botulino. E falta ainda outras duas aulas, não do gênero Clostridium, mas de outros gêneros que também são bacilos gram-positivos, tá? Mais uma vez, eu acho que é a segunda vez que eu vou comentar todas essas videoaulas que eu gravo, eu digo que é 100% amador, é no próprio PowerPoint que eu gravo slide por slide, então às vezes a voz ela aumenta, né? Então, assim, eu não uso um programa específico para gravar essas videoaulas. Então, assim, me desculpem por qualquer barulho, miado de gato, assim como o barulho que acontece, que tem na rua. É algo bem amador, mas o que eu acho é mais importante o conteúdo, é mais importante a informação científica do que a parte estética, né? Então eu espero mais uma vez estar contribuindo aí para o aprendizado de cada um de vocês. Então até a próxima aula.